Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Muito bom dia a todos. Cá estamos mais uma vez para um Jogo de Palavra nos estúdios de Lisboa. Desta vez o convidado não é futebolista, não é treinador, não é empresário. Ainda. Dizemos nós. Ainda. Exatamente. Calma. É o famoso gel e eu estou assim vestido porque esta é a minha única roupa que me lembro de usar entre a primeira e a quarta classe no externato do Poeta na Alameda das Linhas Torres. É pá, Rui Tovar, E- deixa-me eu dizer-te uma coisa. E tu andaste lá. Eu andei lá, nós fomos colegas, eu sou mais velho do que o Rui, uns 3 anos, mas lembro-me do Rui. E eu estou espantado, é como é que tu estás, ainda te serve uma camisa de quando tu tinhas 10 anos, mas que tamanho é que tu tinhas quando tinhas 10 anos? Boa pergunta. Ou então disse, era um vestido, não, ias Se calhar era. vestido para a Se escola, calhar já era. estavas Era já só isto e os estavas ténis. adiantado. Também fiquei espantado. Sim, senhor. Quando Mas me serve troquei. imitado de acordo com o tio, de Sal Grosso, é praia, né? É jovialidade. Portanto, da primeira à quarta classe, para mim, significa de 83 a 7? Não, 82, 86, será? Pois, para mim, ou seja, eu nasci em 74, portanto eu saí do Poeta em 84. Esta escola onde nós andávamos chamava-se o Poeta. O Poeta. Chamava-se e E chama-se, ainda chama-se, existe. é verdade? Ali ao pé da antiga RTP, na Alameda das Linhas Claro, Torres. claro. E eu saí de lá em 84, tu deves ter saído lá em 87, no ano dos 7-1. No ano dos... Aliás, mesmo ao lado do estádio, né? Mesmo ao lado do estádio de Alvalade, Poeta, Alameda das Linhas Torres. 86, 87, sim, famosa época do 7-1, Exatamente. verdade. É, eu sei aí porque lembro-me que a caderneta do Europeu 88 já fiz na secundária. O teu pai trabalhava ainda ali nos estúdios da RTP. Então? Eu também fui para essa escola porque o meu avô também trabalhou na RTP Era aí? muitos anos, na Alameda das Linhas Claro, Torres. então. E então E- dava e- jeito para depois apanhar e levar para casa, que eu morava em Odivelas, que também não era muito longe, ali tipo ao fundo Sim, da era. calçada do Carris, né? Era em Mas caminho, na vá. altura ainda demorava-se tipo umas hora e meia Então não. com aquele trânsito terceiro mundo Porque eu de morei, Lisboa dos anos 80. eu morei na Flamengo, ali ao pé da Póvoa de Santo Adrião. Sim, Portanto, sim. também sei o Sabes que é bem isso. como é que era, aquela Yeah, calçada de yeah, Carris yeah. era um terror. E o teu avô nunca se esqueceu de ti na escola? O meu avô nunca se esqueceu de mim na escola, mas O meu depois pai esqueceu-se uma vez. Foi? E eu fiquei naquela cervejaria com balcão de esquina, sabes? Sei. Com uma- Aquela que agora vai dar ao estádio, né? Exatamente. Com uma Mas já a educadora. beber cerveja. tipo, já há Ainda não. 5 anos. Não me lembrei. Já a mamar jolas. Não me lembrei, estava tão despistado. E a educadora era Ação. de uma estação. Ação. Ainda ontem estive a falar com o meu irmão da Ação. Sério? Porque O teu irmão também andou lá. eu e o meu irmão, eu há bocado estava-te a dizer isto, e isto é, pá, é a mais pura das verdades. A gente vive muito, a nossa comédia vive muito da nossa memória. Verdade? Sobretudo memória de coisas em miúdos. E a Ação, eu lembro que a Ação era uma grande contadora de histórias. Ela era tipo uma auxiliar da escola onde nós estudávamos, e ela era uma grande contadora de histórias e de coisas assim do metafísico, do Aham. além, os Sim, sim, sim. lobisomens, É o verdade, sétimo sim, filho sim, do sim. sétimo filho, as lendas e tal. É, E é. ela tinha canções, ela trazia canções daquelas brincadeiras de miúdos, até do bate-palmas e tal, que eu e o meu irmão aproveitámos há uns 15 ou 17 anos num programa nosso, uma dessas canções, que se tornou um dos nossos maiores hits. Ah, sério? Que era uma canção que ela cantava connosco. Ai, olha, dei aqui um pontapé. Uma canção que ela cantava connosco, que era uma canção que era é poeta, é poeta, que era uma coisa da Nova Zelândia, que eu e o meu irmão transformámos nos personagens que tínhamos no Al Gore, Sou Eu e Tu, que era uma coisa ambientalista que nós tínhamos já, tipo, a antecipar os climáximos. estás a ver? Exatamente. E agora, esta semana tivemos em estúdio, eu e o meu irmão, a fazer umas macacadas e lembrámos de uma outra coisa da Ação. Não vou dizer ainda aqui, que é para te não cobrar a surpresa, mas mais uma cantiga da Ação. Ação, realmente, E- Ação. Uma mensagem para ti, um grande beijinho. Não sei se é viva ou não Ação, Também não sei. mas não contes com direitos de autor, Ação. Porque isto está muito mal. Ação, no meu tempo, arbitrava os nossos jogos. Portanto, nós tínhamos a turma A e a turma B, Exato. e havia sempre, em todos os intervalos, essa rivalidade, o A e o Exato. B, e ela, muitas vezes, no anexo, cá em cima, Sim, portanto, sim. subíamos as escadas cá em cima, Que era o campo da bola, né, da Campo da nossa bola. escola. sobretudo com chuva, Sem dúvida. e podia-se fazer tabelas aí, não é? Sem Dos dois dúvida, lados, sem enquanto que dúvida. no campo de baixo não se podia. Exatamente. E a Ação era a nossa árbitra. Grande Ação. Yeah. E a minha professora era a Clotilde, a tua qual era? Eu não me lembro da Clotilde. Eu tive uma que era a Maria São José. Maria São José, que era uma professora old school, ou seja, com às vezes algumas reprimendas físicas, que eram abençoadas e apoiadas
pelos meus pais e pelos pais de toda a malta. Que chegavam lá e diziam assim: Maria São José, se ele se portar mal, arreie. Sim, estás a ver? E ela também não se inibia de nos arrear e pronto. Não, Era o Clotilde que era aos anos 80. A Clotilde era outra escola, não me lembro dela ter feito nada. Não, eu ninguém. lembro-me da Maria de São José, que era, mas era uma ótima professora, mas, ou seja, ensinava-nos, mas eu tinha ali uma disciplina militar, por assim dizer, mesmo a sério. E eu lembro de uma vez partir a cabeça, ainda tenho aqui a marca. Uma vez parti a cabeça no Poeta, já estávamos a jogar a bola, mas cá em baixo, no campo cá de baixo. Mas a bola era uma pedra da calçada. E de repente há um penalti. E ninguém da minha equipe se voluntaria para defender o penalti. Então tive que ir eu defendo o penalti. Então meto na baliza, vem um, dá um pontapé na pedra, pum, cabeça partida, mas defendi o penalti. Sério? Pois é. Pois é. Defendeste, ficaste inconsciente, mas tudo bem, não interessa. 6 pontos na cabeça, Siga. cheio de sangue. Siga. Mas fui o herói do dia. A minha... Quem me lembrou de ti, para além... Ou melhor, eu vou recuar. Em 2009 começa o jornal I, no Tagus Park. E há um dia em que eu chego lá de manhã e era um jornal novo, com pessoas totalmente novas para mim. Eu só conhecia a minha secção de desporto, conhecia 6 pessoas. Tudo o resto era novidade. Mulheres, homens, sociedade, política, economia, nunca... Eu estive sempre no Record, portanto, que é um desportivo só com homens, não é? Pá, e 2 ou 3 mulheres. Ali não, era uma fauna totalmente diferente. E eu não conhecia ninguém e ninguém me conhecia. E de repente tu foste à redação do I, talvez ser entrevistado, Sim. e tu viste-me e foste falar comigo. Eu lembro. Eu não sabia, tipo, mas quem é esta pessoa? Tipo, não sei o quê, para o meu irmão nós andámos na escola no Poeta, Exatamente. foste embora e é a primeira vez que toda a redação fica a olhar para mim como quem diz, mas ele conhece o Gel. E algumas pessoas vieram ter comigo como quem diz, conhece o Gel. E eu, Estás bem não, relacionado. É mesmo. Há muitos anos, não te lembras, mas a gente conhece há muitos anos. Isso é Ainda curioso. tu eras do Porto. Pois é. Eu não sei o que é que tu te assumes agora, nem se te queres assumir, isso depois cada um assume o que quer. Mas é que o meu amigo Rui era do Porto. É verdade. O meu amigo Rui era, pelo menos em miúdo eras do Porto. Era porque... Mas já não és. Já não sou. És quê? Sporting. Como era o teu pai. Exatamente. Eu lembro de uma vez, olha, vê lá, epá, a sério, a minha memória às vezes é mesmo uma caixinha de surpresas. Eu lembro-me de nós, no verão, ali no Poeta, nós íamos numa carrinha à praia. À praia, então não é? Eu lembro de uma vez, tu estares a dizer assim, na minha casa, o meu pai é do Sporting, a minha mãe é do Benfica e eu sou do Porto. E quando um destes perde, é esse que lava a louça. Eu achei isso excelente, estás a ver? Porque na minha casa éramos todos do Sporting. E era sempre com a minha mãe, coitadinha, que lavava a louça. Era old school. Eu fui do Sporting, mas em 82, 83, eu tinha pai 5 ou 6 anos, lembro-me perfeitamente, não é memória fabricada, porque às vezes nós fabricamos memórias. Sim. Ou erramos locais ou anos, mas lembro-me perfeitamente do meu pai me levar a um jogo pela mão dos júniores do Sporting para ver um grande jogador. Aquilo para o meu pai era um grande jogador. E fui ver esse jogo com o meu pai em dia de trabalho do meu pai. Portanto, o meu pai saiu da RTP, levou-me ao estádio, porque eu ia muitas vezes à RTP com ele e ficava lá o dia inteiro na boa, né? E depois voltámos. E foi um jogo do Sporting Júniores e o jogador em questão era o extremo esquerdo Paulo Futre, né? Número 10. Eu lembro de ir ver o Paulo Futre com o meu pai também. Pronto. E ficou o Paulo Futre na minha cabeça sempre. Então, quando o Futre foi para o Porto em 84, eu fui para o Porto. E o meu pai ficou... Foste com o Futre. Ficou... Enfim. Pronto. Resignado, vá. Pronto. Resignado. Aceitar. E eu, Mas ainda foste do Porto campeão europeu. E não me aguentei até ser campeão do mundo. Ei, que caralho. Até Foste dezembro. do Porto ali numa época dourada do Porto, mas escolheste bem. Eu adorava o Escolheste bem a altura de Aliás, ainda hoje adoro o Futre. Gosto muito dele e quando vejo imagens fico... Era uma máquina, eu lembro do meu pai, ou seja, também é da mesma geração do teu pai, havia muito esse ritual do ir ver os Júniores. Yeah. Ir ver os Júniores Muito. era um clássico. Claro. E os jogos à tarde. Jogos à tarde, onde, imagina, o Sporting jogava, imagina, às 3 da tarde, um jogo de campeonato, e a seguir havia o handball, ou havia o hockey, Sim. no pavilhão ao lado. Agora Portanto, está um na dia nave ali Alvalade, passado. não é? Yeah, muito bem. E eu lembro-me, eu ser muito miúdo, e a gente ir ver o Sporting, e depois, dentro do estádio havia um restaurante, não sei se te lembras.
Tu lembras de onde a gente fazia ginástica? Lembro. A gente fazia ginástica no Sporting. Sei. E havia ali umas escadinhas que a gente subia para um piso superior, Sim, que era sim. debaixo da bancada, e aí ao lado havia um restaurante, eu não me lembro do nome do restaurante, mas era dentro do estádio. Eu lembro de uma vez ter ido com o meu pai a esse restaurante, antes de um jogo, devia ser meio-dia, 1 da tarde, o jogo devia ser 3, 4, e estamos Sim. ali nós a comer, e de repente ao nosso lado está um senhor de Moçambique. E o meu pai era uma pessoa muito sociável, assim também como eu sou, e mete logo ali conversa com o senhor de Moçambique e tal. Então o senhor de Moçambique vinha ver, na altura, um jogador moçambicano do Sporting chamado Ali Hassan, tipo um género de um trinco. Conheço, sim. E então eu lembro, e o meu pai era uma pessoa que era um otimista. O meu pai tentava sempre olhar para o copo meio cheio. E eu lembro de ouvir pela primeira vez da boca do meu pai o senhor dizer assim, não sei o que, o Ali Hassan, e o meu pai vira-se para ele e diz assim, o Ali Hassan é um falso lento. É lá. E eu adorei a expressão assim, um falso lento. Pai, eu pensava que ele era mesmo lento. Porque depois a gente acabava os jogos e o meu pai dizia, pá, aquele Ali Hassan, pá, aquele não corre nada. Pá. E afinal eu descobri que ele era um falso lento. E tu ias ao estádio? Eu Sempre? ia ao estádio, sempre, desde miúdo. Yeah. Desde Eu miúdo também, ao estádio eu também. com o meu pai. Mesmo quando era do Porto, eu ia sempre ver o Sporting. E lembro que o meu pai duvidou muito da minha transferência do Porto para o Sporting. Duvidou anos. Até que em 91, o Luizinho, Então, o mas central... como é que se dá o regresso ao Sporting? Então, quando o Futuro vai para o Atlético de Madrid, Ok, eu volto para o Sporting. Ok. Eu volto para o Sporting. Mas o meu pai não acreditou nisso. Porque não via em mim compromisso em relação ao Sporting, o meu pai, né? E então, há um jogo em 91 que é quartos de final da Taça UEFA, Bolonha Sporting. Sim, E lembro. eu estou na Tive no casa do estádio. amigo meu. Estive no estádio. Foi? Estive no A estádio. ver a segunda mão, o O Sporting 2-0, Bolonha. andámos Foi, 2-0. 2-0. Mas antes foi 1-1. Sim. E o gol foi do Luizinho aos 90 mais 1, ou aos 90, em cima dos 90. Lá. E eu estava a ver um jogo com o melhor amigo do meu pai. O meu pai é da Lourinhã, esse meu amigo também era da Lourinhã. Esse amigo dele também era da Lourinhã. E eu dei um salto. E ao jantar, o amigo do meu pai disse, não, o Rui Miguel hoje, finalmente, deu uma prova de sportinguismo, deu um salto. E o meu pai, a partir daí, ok, ficou plenamente satisfeito, digo eu. Mas ainda aí custou um bocadinho aceitar essa... Normal. A verdade é que eu continuo a vir ao Sporting, tenho grandes memórias, mas se calhar tu tens mais memórias ainda, porque Tenho muitas tens mais memórias. 3 anos que eu. Tenho muitas memórias da bola. Tenho muitas memórias... E jogos fora também, ou só jogos em casa? menos jogos fora. Eu depois houve ali uma altura da minha vida, ali entre os meus 13, 14 anos e os meus 18, 19, onde eu ia para a claque, Qual era? a Juventude Leonina. Ok. O meu pai tinha lugar na Central, uma coisa que foi um grande feito para o meu pai, porque não era fácil arranjar um lugar na Central, havia ali um género de filas de espera, lá houve uma cunha, Já havia aí. já na altura, Naquela com... a da Paula, Da a da Paula. Paula, É que eu ficava no outro lado. na Nova. Na Nova, exatamente. Mas eu adorava a cena da claque, as cantigas, a cor, aquilo puxava-me. E então às tantas consegui convencer o meu pai a dizer assim, ou seja, a gente ia à bola e depois o meu pai deixava-me lá à porta na bancada nova, onde era a Juventude Leonina. Ele vinha e depois encontrávamos-nos na loja verde e vínhamos até ao carro e tal. E eu assim, aquela coisa da claque, eu gostava de estar ali, a cor, as fumos, aquilo era na altura dos irmãos Rocha, na altura do João Rocha. Sim. Aquilo havia ali espetáculos de laser e som e luz e leões. Eu lembro deles levarem leões do circo para ali. Verdade, Aquilo era uma verdade. coisa do outro mundo. É verdade. E eu adorava aquilo. Mas depois vi também muitos jogos com o meu pai na bancada central. E depois, quando era perto, íamos fora. Estoril, lembro de ir ao Estoril. Lembro-me de irmos uma vez vermos um Académica Sporting. Ainda jogava no Sporting o Negrete, do México. Sim. O Negrete tinha marcado aquele gol Claro, de claro. Moinho. Então isso é a época 86, 87, é a época Sim. do 7-1. Sim. Porque o Negrete, no 7-1, é o primeiro jogador a saltar do banco de suplentes para fazer aquecimento. Na primeira parte ainda. Ok. E não entrou. Olha, ainda bem. Ele ficou ali mais de bem. 45 minutos a fazer aquecimento e nunca entrou no jogo. E eu lembro que o meu pai tinha o lugar na Central, que era uma coisa que Claro. ele tinha um grande orgulho daquele lugar na Central, né? Ali ao pé daquela, como é que eu tenho de dizer, daquela aristocracia Nata. sportinguista, Claro, né? claro. Eu lembro que atrás do meu pai era o Varatojo, Artur Varatojo, lembras? O senhor do Cachinho, claro, tinha uns então não programas sei, de os programas policiais na e tal, RTP, na RTP sim, também sim. nos jornais, e havia ali aquela aristocracia sportinguista, e o meu pai, na altura, aquilo era bastante liberal em relação às crianças na bola. Claro. Eu lembro que o meu pai ia eu e ao meu irmão e aos meus 2 primos, tudo com o meu pai. E às vezes a gente chegava à porta, o meu pai distribuía-nos por Yeah. 2 ou 3, assim, tu entras com este, tu entras com este, tu
muitas com este, e a gente entrava todos e íamos. E o meu pai, que era uma pessoa efusiva, apoiava e até colaborava em termos técnicos para a gente levar espetáculo para a bancada, ou seja, folhas de jornais cortadas, e uma vez arranjou uma buzina de um carro que a gente tinha assim tipo um coisa para apertar. Epá, os velhos da Central, quando a gente chegava, eles até se benziam, e lá vêm estes barraqueiros para aqui, aquele pessoal ali, todas as avenidas novas, de repente o pessoal das barracas, estás a dizer que éramos nós, com as buzinas e as bandeiras e caras. E eu lembro que no 7-1 já um dos velhos já pegava na nossa buzina também, e já claro, tapanava a euforia. buzina e tudo. Portanto, isto não há nada como uma vitória futebolística para fazer a união interclassista, né? Nem mais, nem mais. Mas tenho muitas memórias da bola, sobretudo ligadas ao meu pai, né? O meu pai era uma pessoa que vivia o futebol intensamente. Ia para casa a O meu pai remoer fumava naquilo. tipo 10 cigarros durante um jogo. Pronto, eu vivia intensamente a bola e coisas, e manifestava-se e gritava e não sei o quê. E eu lembro que em miúdo, ou seja, ao princípio havia um bocado de choque, né? Porque não estavas habituado a ver o teu pai naquela... Pronto, mesmo assim era sempre caraças, mas depois, pronto, habituavas, vias que também não era ele o único, né? Mas em casa era assim? Não, em casa não. Em casa era mais calmo. A não ser que desse a bola. O futebol era uma coisa que mexia, e isso passou para mim e para o meu irmão. Já sei. E eu vou dizer Atenção. porquê. Porque nesta festa do título, um grande amigo meu que faz parte do Sporting, que faz parte da estrutura do Sporting, às tantas recebe um telefonema do gabinete de imprensa a dizer: está aqui uma pessoa a pedir uma credencial para entrar. Mas quem é essa pessoa? É o Gel. Então dá lá uma credencial. Portanto, Estás a ver? tu saíste de casa sem nada programada. Nada, eu saí de casa à 1h da manhã. Eu estava a ver eu assim, não vou. Eu assim, afinal vou. Não lá consegui lá meter o carro e coisa, e estive lá ao pé dos jogadores. Pois eu sei. E essa emoção vem de família. Para mim, o futebol, sobretudo o futebol e a música. E a comédia também. Para mim, mexem muito a nível emocional. E no futebol, muito a nível metafísico. Eu sou muito supersticioso. Em quê? Por exemplo, eu este ano não vi nenhum jogo. E para o ano vais ver? Não sei. Isto não há uma regra. Vou-te dizer o que é que aconteceu este ano. Eu felizmente, também devido ao facto da minha profissão e tal, recebo muitos convites para ir à bola. Graças a Deus, convidam-me muitas vezes, e até para sítios bem confortáveis do estádio, com comes e bebes e tudo. E convidam-me este ano para ir ver o Sporting Atalanta, para a Champions. Perdemos. Eu assim, isto não é nada bom sinal. Ok, ia vendo os jogos na televisão, as coisas até estavam a correr mais ou menos bem. E depois há o Benfica Sporting, o Benfica na Luz. E eu sou convidado pelo meu amigo Fernando Rocha, para quem eu mando um grande abraço, que agora tem ali uma casa ao pé de mim. E ele estava lá com a família, com a mulher, com a Sónia, que é uma grande benfiquista. Gel, anda cá ver a bola, mandamos vir qualquer coisa para comer. Eu assim, tá bem, vamos ver a bola. E perdemos. E eu ali disse assim, não, isto está um sinal. Isto é um sinal que eu não vou ver mais jogo nenhum. Não vi mais jogo nenhum. E como é que sabias do resultado? Sabia no fim. Não, mas ias ver... Não, nada. Durante os jogos eu metia um livrinho, metia uns fones, metia-me a ver um documentário, ia dar uma volta, nada, afastado. E o teu irmão também é assim? O meu irmão não. O meu irmão é supersticioso também, mas o meu irmão é muito pessimista. O meu irmão está sempre a ver a possibilidade da catástrofe. É como o Colin Firth no Fever Pitch, né? No Arsenal. O meu irmão, nós podemos estar a ganhar 2-0 a 5 minutos do fim, o meu irmão é assim, isto está perigoso. Isto está perigoso ainda. E então a gente ri-se bastante com isso. E a gente tem ali uma grupeta no WhatsApp, né? De amigos sportinguistas, e então este ano eu e o meu irmão somos chamados os homens do luto, porque a gente está sempre a mandar tudo para baixo. Eles, quando começam com euforia, eu e o meu irmão começamos a mandar para o pessoal, calma que isto não coisa. E então o meu irmão era sempre a mandar o seu pessimismo, e eu criei ali uma brincadeira que era assim, olha, eu não vejo nenhum jogo porque eu durante os jogos estou sempre no IC19. Então passava tipo no IC19, tipo, imagina, à terça-feira tirava 2 ou 3 fotografias, fazia uns vídeos e durante o jogo mandava aquilo para eles, olha, estão a ver que eu estou aqui Para provar, para provar. E depois manti isso, ganhámos o campeonato, vou ver a final da taça. Com estas coisas não se brinca. Vais ver ao vivo, ao Ver Jamor. ao vivo. Pois. À minha frente, Dona Dolores. Atrás de mim, o Sousa Sintra. Estava aqui ensanduichado entre este sportinguismo em pedra. Mas não correu bem. Nada, pois. Não correu bem, é não verdade. correu bem. Qual é o teu primeiro ídolo do Sporting?
O meu primeiro ídolo do Sporting, Jordão. Yeah. Jordão. E porquê? Porque era diferente dentro de campo? Marcava muitos golos. Okay. Marcava golos. Era a coisa dos golos. Yeah. Né? Do Jordão. Eu lembro-me também do Oliveira. Mas eu nisso eu seguia... Ou seja, a gente, na altura eu seguia muito o meu pai. O meu pai dizia, um gajo ouvia... E a gente do Sporting nessa altura, ali naquele campeonato, eu lembro-me de ir ver vários jogos desse campeonato, inclusive depois a final da taça, que a gente ganha ao Braga 4-1, salvo erro. 4-0. 4-0, foi uma grande cabazada. E eu lembro de ver bastante jogos desse ano que o Sporting foi campeão, e o Sporting tinha ali um triunvirato, Oliveira, Manel Fernandes, Jordão. Claro, sim. Que constava a lenda, nem se falavam. Sim. Tinham quesílias. Não, era mais Manel Fernandes Jordão contra Oliveira ou vice-versa. Oliveira contra Manel Fernandes Jordão. Uma coisa, mas a verdade é que aquilo funcionava. E eu era claro. Jordão meu ídolo. Yeah. Jordão meu ídolo. Até no Euro 84 deves ter delirado com os golos dele à França, então, não? Pois? Então até não. Eu delirei. E tinha só 7 anos, tu tinhas 10. Então não. Lembras-te bem desse europeu? Lembro muito bem. Sure. Jordão era uma máquina. Yeah. Era assim um bocadinho... houve depois um jogador, passados muitos anos, que me fazia lembrar o Jordão, que era o Lietzen. Okay. O Lietzen era um bocadinho a coisa do Jordão, né? Era um jogador assim elegante, não era muito físico, mas estava ali na zona certa. Sim. E de outros clubes, tinhas algum... cativava de interesse? Eu gostava muito do Futre também. Como tu, eu também vi-o em Júnior, o Futre... o Futre era um furacão. Era um jogador muito moderno para a altura. A velocidade dele. Claro. E, eu ainda hoje, de vez em quando, passa imagens claro. de jogadas dele. Aquilo era tipo um Messi da vida. Um controle de bola, uma velocidade gigante. E então foi ali um bocadito uma facada para o sportinguista, né? Eu tinha só 7 anos, para mim nem sequer foi facada. Pronto, para mim ele mudou de equipa. Não pensei nisso dessa forma, mas tu eras mais velho. O Pinto da Costa... O grande Papa, esperto, viu que havia ali uma possibilidade, lá foram buscá-lo. Eu acho que ele na altura nem tinha contrato, ou tinha um contrato de amador. Sim, era muito miserável. Leva-o para o Porto e depois a gente vamos buscar o Jaime Pacheco. Isso foi, pois. E o Sousa. O Porto é que retaliou com ele. O primeiro Sporting foi buscar o Jaime Pacheco e o Sousa, no mesmo verão, não é? E o Porto retaliou com o Futre. Mas eu lembro de apreciar outros jogadores, tipo... O Chalana. Foi, claro. Eu lembro de ver o Chalana no Benfica fazer grandes jogos. O Chalana. Alguns em Alvalade dolorosos para nós. O Alves também era um bom jogador. No Porto... o Porto tinha aqueles jogadores Rios, tipo Lima Pereira, João Pinto, aqueles jogadores faca nos dentes, né? O Porto tinha essa coisa. E o Porto tinha muito a coisa metafísica, que era usado lá no Porto. Havia-se falar que havia videntes, havia... O Delano Vieira, não é? Havia bruxaria, havia galos pretos enterrados no campo, essas coisas. Eu adoro tudo isso da bola, eu adoro. Cá, às vezes o pessoal descura um bocado isso. Eu sou supersticioso só na bola. No resto da vida, não. No resto da vida, entro com o pé esquerdo em todo o lado, não me interessa nada, passo por baixo de escadotes, tudo. Agora na bola, não. Mas eu realmente acredito que no futebol, há um lado no futebol metafísico, claro que, que passa ao lado dos treinos, que passa ao lado das técnicas. É um lado que tem a ver com, às vezes, não te sei explicar, porque se calhar não tem mesmo explicação. Mas que existe. Existe. E tu, por exemplo, foste à final da Taça UEFA em 2005, Sporting Sesc? Não fui. Vi na televisão. Não fui. Estavas a trabalhar ou porque não pudeste? Eu lembro que na altura estava num programa da RTP2, eu lembro-me que estava com uns amigos numa casa no Bairro Alto. E eu lembro que combinámos ver aí a bola. Porque houve ali uma altura onde eu deixei de ir ao estádio com tanta frequência. Eu fui muito ao estádio, sempre, até ali ao ano em que somos campeões com o Jardel. Com o treinador, o Bologna, né? Com o Bologna. E ali, parecendo... Eu não sei porquê, também foi uma altura em que eu comecei a fazer comédia. Houve essa altura da minha vida, eu desliguei-me um bocado do futebol. Pronto, ligava, mas deixou de ser uma coisa tão visceral para mim como era até ali. Houve ali um bocadinho mais um afastamento. Eu acho que todos aqueles anos de jejum, porque os sportinguistas como eu,
Ou seja, eu lembro do Sporting ser campeão em 82, mas eu tinha tipo 7 ou 8 anos. Tinha assim flash, não é? Não vivi aquilo intensamente, mas lembro-me daqueles duros anos, daquele grande jejum, né? Que vai até 99, 2000, com o Inácio. E depois, ali aquele 2001, 2002 com o Bologna, de uma certa maneira, satisfez-me assim, não, ok. E então relaxei um bocadito e só há poucos anos... Agora, sobretudo depois da pandemia, é que eu voltei outra vez a ir um bocadinho à bola. Vejo os jogos na televisão e tal, mas deixei um bocadinho de ir ao estádio. E depois, no meio, também faleceu o meu pai. E isso, para mim, também houve ali uma altura... Eu só há pouco tempo é que comecei a ultrapassar isso. Ir ao estádio deixava-me nostálgico. Ir ao estádio deixava-me... havia uma tristeza que vinha dessa saudade, estás a ver? E isso também não me levava muito, combinava com amigos, ou vinha em casa, mais tranquilo. Mas agora, ultimamente, tenho ido, não este ano. Agora, para o ano, não sei qual é que vai ser a superstição, mas alguma vai ter que ser. Qual é que vai ser a tática? Não, eu também tenho mais memórias boas do antigo estádio do que deste. Eu gostava mais do antigo estádio. É claro que este é mais moderno, isso não há dúvida nenhuma, ninguém está a contrapor isso. Mas eu gostava mais do outro. E a minha bancada nova, eu via muitos jogos. O Miguel Maia estava à minha frente, o do voleibol, não? Estava ali, à minha frente, em muitos jogos. E em muitos jogos lembro-me de ver aquela dupla na direita, da ala direita, que era Nelson e Figo, o lateral direito e o extremo, não é? O ano do Bobby Robson, depois com o Queiroz, né? Foi um ano duro esse. Houve ali anos muito duros. Esse ano foi duríssimo. Eu estive lá nos 6-3. Foi, não. Esse foi o único jogo que eu falhei dessa época, vê lá tu, que a minha mãe estava doente, eu tive que ficar em casa com ela, a tomar conta dela. Foi um jogo duro esse. Pois imagino. Olha que o mais duro que esse, se calhar só este último Benfica Sporting, este último foi duríssimo também. Mas qual? O que viste na televisão com o Fernando Rocha? Sim, perdemos ali com 2 golos no fim. Está bem. Não, mas estar ao vivo é pior, não é? Pesa mais ou não? Estar ao vivo ainda por cima. Havia ali aquela ilusão, este ano é que é, vamos aqui apanhá-los. Mas o João Pinto fez uma exibição na primeira parte. Sem dúvida, mas foi... Tu estavas na baliza dos golos? Eu estava na Juventude Leonina, na Ponta Sul. Espectador privilegiado, então. Sim, pá. Aquilo foi terrível, pá. A primeira parte, eu acho que a parte acaba 2-1 ou 3. Não, 2-3. O João Pinto marca 3 gols na primeira parte. Mas, ou seja, aquilo ainda... Claro. Estava vivo o jogo, mas depois aquela segunda parte foi descalabro. E tu ias aos treinos, não? Eras menino para isso ou só ias Às aos vezes jogos? cheguei a ir aos treinos. Cheguei a haver alturas de ir aos treinos. Ias sozinho ou acompanhado? Às vezes com o meu primo, ia muito com os meus primos e às vezes ali depois com a malta da claque, um gajo combinava e ia para os treinos. Eu lembro-me de... nesse ano tu falaste que nós eliminamos o Bolonha, depois jogamos com o Inter. Com o Inter, sim. E eu lembro-me que foi, a claque combinou estar em força presente no treino do Inter, para dar ali um bocadinho, logo uma pressão a eles, estás a ver? E eu lembro que estávamos lá, tipo, no Inter, sei lá, se calhar uns 1000 gajos na bancada. Eu lembro dos gajos do Inter entrarem, aquilo era tipo na véspera à tarde, e pararem assim a olhar, e assim, estes malucos. E depois fomos todos para a 10A, tipo ali, putz, né? Pá, eu devia ter o quê? 15 então, anos. Então, 91. Todos ali, a fazer-nos ali o nosso proto-liganismo, ou o que aquilo era, né? E vir o Walter Zenga, sai da 10A e a gente estamos ali pendurados naquela grade, mas aquela grade não chega até aqui. Estamos ali pendurados na grade e de repente sai o Zenga, faz assim uma cena assim para nós e a gente vamos todos para trás, cheios da medo, o Zenga, né? Com aquela cara de mau, mas depois deu-nos a todos ainda tenho isso, um pinozinho do Inter. Espetacular. Deu-nos a todos. Lindo. E pronto, pá, são memórias, né? Mas eu lembro dos gajos do Inter entrarem e olharem e estar a bancada para com uma data de malta e todos com aquelas bandeiras grandes, gigantes, tudo ali. Esse entusiasmo para mim é o melhor da bola, é essa emoção, né? Mas tu olha, eu tenho uma memória, tenho muitas da bola, mas tenho uma que é mágica, que é no ano em que fomos campeões com o Inácio, em que acaba o nosso jejum, 99-2000. Foi um ano que começou mal. Muito mal. Veio o Materazzi, aquilo, pá, não se estava a ver nada de bom daquilo, a gente, o Sportingista assim, pronto, mais um ano, né? Mais um ano a sofrer. Mas depois de repente veio o Inácio, a coisa começa devagarinho, vamos à luz, eliminamos o Benfica na taça, aí ali crescemos ali um bocadinho, com um gol do Acosta ou 2, uma coisa assim. E de repente recebemos o Porto,
Deviam faltar aí uns 10 jogos para o fim do campeonato, 10, 12 jogos, Sim. e ganhamos ao Porto. Yeah. Aí passamos para a frente. Aí, caraças. Eu, a partir desse momento, fui a todos os jogos, menos à Madeira, que não tinha dinheiro para ir à Madeira. Mas fui a todo o lado. Campo Maior, Vila verdade. do Conde, Sim, tudo. E eu lembro que no último jogo, o Salgueiros Sporting, a gente recebe o Benfica e perdemos com o Benfica com o gol do Sabre. Que se ganhássemos éramos campeões. Verdade. E fazíamos o Benfica cabeçudo, coisa que eu nunca vi acontecer. E perdemos e o pessoal ia, caraças, né? O último jogo, mesmo à Sporting, um sofrimento. O Salgueiros mete os bilhetes mais baratos a 20 contos. 20 contos. Eu na altura trabalhava no Contra-Informação a mexer bonecos. E eu trabalhava, eu ganhava 100 e tal contos, o que era um ótimo ordenado. Ok. 20 contos era tipo um quarto, um quinto do ordenado. 20 contos. Pumba. Sporting campeão, 20 contos. Tudo ali para cima. Vidal Pinheiro, aquilo era um estado que era um quintal. Aquilo era um quintal. A gente estava aqui e a relva era aqui. Era lindo. E estão ali os sportinguistas todos e tal. E de repente entra o Linhares, que era o presidente do Salgueiros. E está um senhor ao meu lado, daquela aristocracia Sporting, um homem de 50 ou 60 anos. Entra o Linhares. E o homem começa a ir ao bolso, a embrulhar notas de 1 conto e de 2 contos de reis. E a mandar as notas para dentro do canto assim. Linhares, toma mais dinheiro. 20 contos é pouco para ver o Sporting campeão. Tudo a rir. Maravilhoso. E um senhor da Guiné-Bissau, nesse jogo, estávamos todos cá fora, ali a beber as cervitas e tal, e está um senhor guineense, todo equipado a Sporting, com uma Nossa Senhora de louça, assim, que tinha vindo da Guiné com ele. O homenzinho vindo da Guiné, vem aqui com a Nossa Senhora de louça, para ver o Sporting campeão e tal. E o pessoal ali ao lado a dizer, não te vão deixar entrar. Se não entra, não entro. Não entra. E um gajo até esteve ali ao fim, o gajo até estava ali ao meu lado e ao lado da malta que estava comigo, e os gajos, é claro, amigo, você não pode entrar com isso. Então o homem deu o bilhete a um puto que lá estava, toma lá o bilhete, meteu ali a Nossa Senhora tipo num parapeitozinho de uma janela, arranjou umas velinhas, e o pessoal estava a dizer-lhe da bancada cá em cima, que aquilo devia ser uma coisa que devia ter uns 10 metros, não tinha mais, o resultado, e ele todo contente, cá fora, veio da Guiné, comprou o bilhete de avião, mas como não deixaram entrar a Nossa Senhora de Louça, esse tipo de superstições, claro, para mim... Óbvio. Isto então, é uma história deliciosa. Isto para mim é tudo. Claro. E a viagem para baixo? E a bola é cheia disso. A viagem para baixo. Como é que ainda foi? fui ver o Jordanova meter o Cascol no Marquês. No Leão, né? Ainda fui ao estádio, já estava vazio. Foi uma festa. Mas vieste de carro? Vim de carro. Ok. Vim de carro, ainda passei em Alcobaça, que a gente vinha com um amigo de Alcobaça. Passámos em Alcobaça. O Sporting depois demorou muito tempo porque o Requete foi beber um café. Lembras-te? Havia um restaurante que não aumentava o café. Sim. Ou seja, o homem fez uma promessa a dizer assim: só aumenta o café quando o Sporting for campeão outra vez. Ou seja, o homem tinha o café aos preços de 82. 2000. O homem devia ter um prejuízo do caraças no café. E então eu lembro que o Roquete vai beber um café ao novo preço. Não sabia disso, engraçado. O homem aumentou os telejornais, tudo, o café, não sei o que. Essas coisas da bola. Isto não é só no Sporting, são nos clubes todos. Claro, óbvio, sim. São nos clubes todos. E tu também és assim da seleção ou não tanto? Da seleção já fui menos. Ultimamente a seleção começa a ganhar... Desde que é? Do Scolari ou depois do Scolari? O Scolari mexeu muito com isso. Okay. O Scolari mexeu muito com isso. A seleção... eu lembro quando ali nos anos 90, 80, 90, a seleção era muito balcanizada. Eu lembro mesmo entre os meus amigos sportinguistas, benfiquistas e tal, sobretudo sportinguistas e benfiquistas, que era cá em baixo onde há mais. Um gajo, a seleção... ninguém olhava realmente com paixão para a seleção. O que começou a mudar isso, a primeira vez que eu senti paixão e no estádio e uma campanha vitoriosa, foi nos Júniores cá. Os Júniores ganhámos o campeonato do mundo. Ver? Fui ver. Foste ver jogos? Fui ver. Sério? Fui ver. Final com o Brasil, meia final com a Austrália. Como é que foste ver? Bilhete? Compraste bilhetes? Bilhete. Estádio da Luz Por cheio. gosto? Sim. Para ver? Sim. Estádio da Luz cheio. Não podias ter sido levado pelo teu pai? Não. O meu pai não ia. Isso ia eu com os meus amigos, na altura. Então foste ver a Austrália, Brasil? Fui ver a Austrália, Brasil, fui ver mais um. Os quartos de final com o México, não, prolongamento. Não me lembro. Coreia? Eu lembro que fui ver a Austrália na meia final e Brasil na final, que aquilo estava a arrebentar pelas costuras. Claro. E chegaste lá a que horas? Muito na cedo. Final, muito cedo. Muito cedo. Aliás, para mim ir à bola era ir muito cedo. Óbvio, claro, é como eu.
Para mim, ir à bola era tipo a seguir ao almoço. Exatamente. E era quando não era antes. Exato, Estás a ver? sim. Sair de casa e ir para o pé do estado e estar ali horas. Era isso, e os concertos Nem também era mais. assim. Verdade. Os concertos era igual. Quando cá começaram a ouvir os Rolling Stones, e não sei, era uma romaria de dia inteiro. E foste a todos também, dos concertos? Epá, fui a Metallica, Bruce Springsteen. Metallica, Bruce Springsteen, não fui, Tina Turner, fui à Tina Turner, fui a Rolling Stones, fui ao David Bowie, fui mais o quê? Fui a Nirvana, Pearl Jam, em Cascais, não, eu nessa altura, e o meu pai, que era um homem também que gostava muito de música, muitas vezes vinha comigo e com o meu irmão, ou então comprava-nos o bilhete e fazia de nosso Uber. Boa. Levava-nos ao sítio e depois Espetáculo. vinha-nos pescar. Lindo. E isso Claro. fez com que fez muitos concertos. Mas este tipo, os primeiros Rolling Stones e tal, com o meu pai. Lindo. Com o meu pai. Fogo. E Mas estava então- a falar da seleção do Mundial. Esse Mundial foi a primeira vez que eu senti uma paixão pela seleção Ok. dos júniores. Sim, claro. E aquela vitória, pá, foi incrível. E depois o Scolari veio trazer, ou seja, isso para a seleção principal, né? Sim, sim. Aquele Euro, Yeah. epá, eu lembro-me que no último foi uma grande desilusão. Aquele jogo com a Grécia foi uma Grécia. grande desilusão. Mas Foi- houve o jogo com a Inglaterra, os quartos de final, que foi brutal, não é? Ainda hoje é um dos melhores jogos sempre. Com a Espanha, jogo com a Holanda, Com a Espanha, já com a grandes festas na rua. Tu foste a esses jogos, não? Não, isso vi tudo. Eu desse Euro não fui a nenhum jogo. Vi tudo isso em cafés e com amigos, o que estava bastante fixe. Porque eu lembro que nessa altura era muito difícil arranjar bilhetes. Foi muito difícil arranjar bilhetes, pelo menos para mim. Sim. E para a malta que eu conhecia, os bilhetes, aquilo não se arranjava com muita Pois, facilidade. Não tenho ideia. Aquilo apanharam logo apanhados, os Camões também ficavam logo com quase aquilo tudo nesse Muito. Portugal e Inglaterra. Eram mais Com aquilo ingleses do que tudo, portugueses. Sim, mas sim. eu lembro-me de fazer grandes festas com isso. E depois, a seleção a seguir ao Scolari, há um antes e um depois do Scolari, e depois ali aquele auge do 2016, Claro. né? Mas foste ver algum jogo da seleção, um mundial, um europeu, ou nunca tiveste essa? Fui ver, o único jogo que eu fui ver da seleção a um europeu foi há pouco tempo, foi durante a pandemia. Fui ver a Sevilha, um Portugal-Bélgica, que perdemos. Claro, perdemos 1-0. Então, isso é o... Mas pronto, eu assim, quando vou, tipo, nunca vou, imagina. Mas foste de carro? repente vou e perdemos, fui de carro, um primo meu. E perdemos, isso para mim, tipo, afasta-me. Eu, Treinador assim, da Bélgica, Roberto Martínez. Roberto Martínez, deixa lá ver o que é que ele faz. Exato. Gente, né? Não vais à Os Alemanha? sportinguistas já não estão muito contentes com ele, né? Pois não. Os sportinguistas Mesmo. já não estão muito contentes com E ele. tu? Eu para mim, havia ali 2 ou 3 jogadores do Sporting que mereciam ter sido convocados. Do Nuno Santos. Eu falo-se muito do Pote, mas para mim o jogador que eu acho mais escandaloso não ser convocado é o Nuno Santos. Gostas dele? Gosto dele e é um... Ou achas que ele, no esquema de Roberto gosto Martínez, daria mais? dele e é um esquerdino versátil que pode dar jeito. De repente a gente não tem muitos esquerdinos na seleção. De repente se lesiona ali alguma coisa, podia dar jeito a um jogador com aquela garra. Que é um jogador tipicamente... é um jogador muito português, é um estilo muito português, né? Aquele estilo como o Nuno Santos, aquilo vem de uma tradição de Paulinho Santos, vem de uma tradição de André, é aquele jogador Isso é. de faca na boca, faca nos dentes, sim, de sim. guerreiro, É, né? muito. Que é uma coisa muito portuga, o Manique também, jogadores assim, e que eu acho que fazem sempre falta. Eu, em relação ao Pote, compreendo que o Pote seja preterido, porque ali para a posição dele, desde o Bernardo Silva, o Otávio que agora aleijou-se, mas vai o Mateus, etc., é mais concorrida. Mas o Nuno Santos não há muitos como ele. Faz uma grande época no Sporting. Faz. Né? Sim, Uma percebo. grande época no Sporting, dos melhores jogadores deste ano. Sim. melhores Tu conheceste. Diz uma pessoa que não viu nenhum jogo. Não vi, mas depois vejo depois, né? Estou a Não, brincar. não vejo em direto, mas depois Eu vou percebo. analisar. Claro. É o que faz toda a população, não é? Superstição. Analisa. Superstição. E eu, quanto mais do tempo passa, mais marreta fico nestas coisas. Isso é normal. Eu convenço-me a mim próprio que eu não vou ver o jogo, senão a gente perde. Claro. Aí vai lá. E a tua família há de agradecer. A ou minha não? família ri-se de mim. Né? A minha família rise. A minha família ri-se. Tu conheceste algum jogador de Sporting? Se eu conhecia algum jogador de Sporting, já conheci jogadores do Sporting depois de serem jogadores do Ok, Sporting. tudo Né? bem, sim. Nelson, guarda-redes, Guarda-redes. Também é cómico ou não? também é cómico. Paulo Futre, já tive várias Aonde? vezes com ele. Aqui, em Portugal? Aqui em Portugal, Ok. aqui em Portugal. Fernando Mendes, que também é comentador, né? Ainda estive com ele agora na final da taça. O meu vizinho Cheinho,
Estou com ele muitas vezes também. E eu gosto muito de falar de bola com os jogadores. Os jogadores têm às vezes, tipo... aquele comentário de futebol clássico a mim chateia-me. Claro. A Sim. mim isso não chateia. Já somos dois. Agora, os jogadores não. Os jogadores têm ali inputs mais interessantes, estás a perceber? Têm ali inputs de malandragem, estás a ver? Verdade. De coisas que eu me identifico e que eu acho graça. E uma das coisas, por exemplo, eu estive a falar há um tempo com o meu amigo Luís Aguilar, que é também um grande benfiquista, mas também um grande apaixonado da bola, e eu estava-lhe a dizer a ele que fazem-se tantas séries hoje em dia em Portugal. Podia-se fazer uma série sobre o futebol. Disso, ou os meandros, ou os managers, ou um jogador retirado, ou um presidente. Não sei. Mas acho que era uma série aventuras? para fazer. Eu escrever não é muito o meu forte, mas já disse, por exemplo, ao Luís a dizer: Luís, escreve qualquer coisa que eu depois ajudo a produzir, até posso fazer um papel, ajudar a arranjar mais pessoal, ou arranjar os meios para fazer isso, claro, né? Mas eu acho que seria uma coisa que eu gostava de fazer. Podia ser assim um género de um Jorge Mendes, estás a ver? Três telemóveis. Tu tens estilo. Tens estilo. Assim, com um bolfatinho italiano. Claro, tem que ser. Podia não. Não é essa roupa. E essas histórias da bola eu acho maravilhosas, porque são cheias de comicidade. E eu, quando tenho possibilidade, já li 3 ou 4 desses livros. Alguns deles escritos pelo Luís Aguilar. Um deles que... por acaso esse não sei se foi o Aguilar, mas eu acho que sim. Que é uma biografia do Jorge Mendes. Onde ele tem lá episódios maravilhosos. Entre eles, um episódio onde ele está... a vender o Deco para o Barcelona, do Porto para o Barcelona. E o gajo está ali com o presidente do Barcelona e estão ali nas conversações, né? E o gajo a pedir o que achava que o Deco valia e o presidente do Barcelona a dizer, ele não vale isto, e estão ali nisto, né? E às tantas há um encontro que eles marcam em Madrid. Eu não sei quem era o Laporte, não sei quem era o presidente do Barcelona, mas ele especifica este episódio. Eles encontram-se em Madrid e combinam uma viagem. Vão os dois de carro de Madrid até Barcelona. O gajo tem ali 4 ou 5 horas para ir com o gajo de carro para Barcelona. Okay. Então o gajo mandou alguém lá da equipa dele gravar um CD só com os cânticos em loop que os Super Dragões faziam para o Deco. E vão 4 horas a ouvir isto. Isto é técnicas quase da Gestapo. A meio do caminho, pronto, eu compro o gajo. Tira só o CD. Ali em Saragossa desistiu. Pronto, já chega. Mas esses episódios do futebol, as superstições, eu gosto muito disso, as superstições dos jogadores. Há muitas, sim. Muitas. O autocarro tem que entrar mais atrás. Muita superstição. Muita superstição. É para não falar do brinco, do entrar com o pé direito, da caneleira assim. Superstição. Todos têm as suas coisinhas, estás a ver? E depois os seus círculos familiares e de amigos vedados, né? Coisas interessantes, por exemplo, uma com o Futre. O Futre, quando chegou ao Porto, ali quem mandava no Porto, né? O Pinta Costa, Reinaldo Teles, ali aquela malta, os gajos arranjaram-lhe uma mulher. Arranjaram uma mulher que o seduziu, ok? Que seduziu o Paulo, mas que era mandada por eles, para ele estar em casa. Porque ele era um... Ele conta isso no livro do Luís Aguilar. Ou seja, o vê lá, né? Temos que... Eu imagino esta conversa entre o Pinto da Costa e o Reinaldo. Reinaldo, temos que arranjar alguém com o miúdo, ele é muito bom. Mas... Pois, claro. Mas... Verdade. E o meu amigo Fernando Rocha contou-me um episódio que acho que o presidente do Pinto da Costa lhe contou a ele. Passa a passar esta história em segunda mão, que eu quero acreditar que é verdade, e como o meu amigo Fernando Rocha me contou, eu acredito que é verdade, que tem a ver com... Há um jogador do Porto, não sei quem, que é apanhado em excesso de velocidade a 200 à hora. E apanhado é levado para a esquadra, que já era crime, essa velocidade. E aquilo chega aos ouvidos do presidente, que eu acho que faz ali 1 ou 2 telefonemas e consegue liberar a coisa com um comandante qualquer. Uma coisa... Aquele portuguesismo, né? A acontecer. E depois às tantas há um convite que é mandado para esse comandante que safou o miúdo viver um jogo do Porto e tal, e há ali um momento onde se encontra o presidente e o senhor da polícia que safou o miúdo,
e diz assim o senhor da polícia para o presidente: Pinto Costa, ao presidente, o miúdo, você tem que ver, que é muito rápido, pá, 200 e tal, agora isto é muito. E vira-se o presidente e diz para o polícia assim: ó, se ele não fosse rápido, não estava no posto. Ou seja, pá, isto é maravilhoso, isto é alta comédia, né? Yeah. E tu usas isso, não? Pá, Tiras ideias, pelo menos. tira ideias, sobretudo inspiração para uma maneira de encarar a vida. Outra, devemos ter quase a terminar, mas conto mais esta. Do Conta, Pinto na Costa. boa. O Pinto Costa então dava uma série maravilhosa. Esta outra, isto também me contado pelo Fernando Rocha, que eu quero saber que é verdade, e ele também é portista, sabe destas coisas, e contam-lhe. Há um jogador que está para ir de um clube qualquer dos Chaves, ou o que é isto, anos 90. Está para ir de um clube qualquer que eu acho que é dos Chaves ou do Guimarães para o Benfica. Mas esse jogador é portista. E então há uma viagem que ele está a fazer do norte para o sul, onde vai cá para baixo, né, para tratar do assunto, e a meio da autoestrada alguém do Porto o aborda a dizer: olha, está ali um carro do outro lado, tu entras já aqui no carro que o presidente quer falar contigo. Ok? Yeah. Epá, e o gajo portista, aquilo apela ao coração do gajo, né? Isto é assim, né? E o gajo entra no carro: ok, que se lixe o Benfica, vai ao Porto, o presidente está-me a chamar. E o gajo, ok, vai para o Porto, levam o gajo para a torre, dizem para ele avançar para o escritório do Pinto da Costa, e conta esse jogador, contou ao meu amigo Fernando Rocha, que ele entra no gabinete do Pinto da Costa e o Pinto da Costa está assim a ler o jornal. E de repente ele entra, não está lá mais ninguém, está só o presidente na sua cadeira de costas para a porta para onde ele entra, e entra esse jogador e ele faz um desculpe, presidente, e o presidente vira-se e faz assim: epá, se assustou-me. Eu disse: então, presidente, então você aparece-me assim aqui. Pá, presidente, esse era para entrar. Não é isso. Então está aqui a dizer no jornal que você vai para o Benfica e você aparece-me aqui de repente Milagre. no meu gabinete. Pá, eu acho isto maravilhoso. Esta maneira de encarar a vida, eu inspiro muito nisto na minha comédia, porque para mim há dois grandes prazeres na minha profissão, que é a profissão da comédia. O primeiro grande prazer, que é aquilo que atrai a malta para a comédia, é tu provocares o riso. Yeah, claro. Tu dizes alguma coisa, e muitas vezes são truques de linguagem, são técnicas, não é? Um bocado como ao ilusionismo. E tu de repente tens ali uma plateia que tu preparaste a piada e tu entregas a piada e a piada resulta. Estás a perceber? Isso é um dos grandes musts da comédia. Mas o segundo, para mim, que a mim ainda me dá mais gozo, é quando tu dizes a piada para uma pessoa, e às vezes basta estar tu e uma pessoa, e ela não percebe. E há uma coisa na cara da pessoa quando tu dizes a piada e ela não percebeu. Epá, para mim é a vida. E isto, quando estas histórias do Pinto da Costa, é um bocadinho isso, né? É que tu fazes para a tua própria satisfação, né? Claro. Se calhar não te dá, ou seja, se calhar não é isso que te enche a sala, né? E que as pessoas compram um bilhete e sustentam a vida, a mim e a muitos colegas que vivemos da comédia, felizmente. Mas esse gozo de tu fazeres uma piada que alguém não percebe à frente dessa pessoa, há um segundo onde de repente parece que há um erro na Matrix, sabe? E assim, isso aí não tem preço. Tu és cómico full-time o ano todo ou como é que é? Eu sou cómico full-time o ano todo. Eu entrei para a comédia por acaso. A minha grande paixão, minha e do meu irmão, é a música. Nós somos dois apaixonados pela música. Já o nosso pai era um apaixonado pela música, estávamos sempre a ouvir música em casa, ele dançava e cantava. O meu pai era cabeleireiro, mas era uma pessoa muito histriónica e muito animada. E sempre houve música em minha casa, discos, Rolling Stones e Pink Floyd, muita música, soul music, muita boa música, e eu e o meu irmão crescemos com isso, e o nosso sonho sempre foi fazer música. E eu adiantei-me um bocadinho ao meu irmão é um grande guitarrista, consegue viver da música, mas eu, como nunca aprendi a tocar nada, e pronto, e não tenho muito jeito até nem para cantar nem nada, tentei na música, mas eu fazia música e fazia videoclipes e as pessoas riam-se daquilo, o que eu na altura levava aquilo como facadas, com 20 e tal anos, eu assim, estou eu aqui a abrir o meu coração, A esforçar-me por... a mostrar aqui as minhas dores, as minhas aspirações, as minhas inquietações, e está tudo a rir, mas aquilo no fundo era um sinal, não é? E então
foi aí que eu caí na comédia. A comédia abre-me os braços todos, né? De repente anda cá, rapaz, tu aqui podes fazer música também. E a verdade é que eu, um cana rachada, com a comédia, já venci inclusive o Festival da Canção. É verdade, eu sei. Do Fernando Alvim, não é? Não, foi o Festival da Canção, o verdadeiro, em 2000. Eu ganhei o do Fernando Alvim. Ganhámos com Homens da Luta o do Fernando Alvim. Foi o primeiro, E depois, sim. no ano a seguir, vamos ao Festival da Canção da RTP e ganhamos o Festival Nunca viste. da RTP com 95% do teatro Camões, ali na Expo, tudo a assobiar. Sério? É uma vergonha para Portugal. E a gente com a taça na mão. A comédia nisso é uma arte maravilhosa. A comédia nisso é a melhor arte. Porque a comédia é a arte que realmente te permite tudo. Todas as outras artes te permitem muita coisa. Mas de uma maneira ou outra tem algumas regras, quer seja regras de afinação, regras de enquadramento, regras geométricas, como a arquitetura. Ou seja, há regras, né? O próprio material, a pedra, se estás a esculpi-lo, ou o pincel, se estás a pintar, te impõe limites. A comédia não, né? A comédia, epá, nisso é a mais pura das artes, né? Porque é uma arte que vive puramente de uma reação, né? Sim. Eu estou-te a fazer rir, e se tu, ou seja, já estou a fazer comédia, né? Claro. Diz-me uma coisa, última pergunta, agora, e vem do nada, porque para mim comédia, desde pequeno, são as séries da televisão, não é? Ou o meu pai, mas pronto, são o meu pai em casa ou as séries. Vou-me reportar às séries porque não temos tempo para falar das tropelias do meu pai, mas tipo, o Alô Alô, o Quem São os Seus, o Archibunker. Sim. Isso para ti são referências? Sem dúvida. Viste? Sim. Reviste? Sim, os E marretas. bebes os marretas? Os marretas. Mas para mim, a grande referência para mim na minha vida é o Hermano José. O Hermano José que é mesmo aquela referência marcante até hoje. Tu vias o que é religiosamente? Eu via o Preço Certo, por exemplo, com o meu pai. Não, tu estavas a dizer da Roda da Sorte. Roda da Sorte, desculpa, claro. Que Não, eu tenho a memória do Hermano José antes do tal canal. O Hermano José começou a aparecer nos programas do Júlio Isidro. Okay. Júlio Isidro, que era o grande campeão da televisão à tarde, né? Estamos a falar de uma altura onde só havia um canal e depois às 6 da tarde começava o segundo canal, mas que não dava praticamente nada de interessante. Embora tenha sido lá que eu vi pela primeira vez os Monty Python, também muito miúdo, passava o Flying Circus. Esqueci-me. Mas o Hermano José aparece primeiro com o Tony Silva. Epá, e o Hermano José trazia uma cena que ainda hoje para mim é o que me chita na comédia, que é imprevisibilidade. De repente aparecia o Hermano José e tu ficavas, o que é que ele vai fazer? Não era aquela coisa meio revisteira, embora ele também viesse da revista, mas não era aquela coisa como fazia o Camilo de Oliveira, ou a Ivone Silva, o Nicolau Breiner, que eram os atores de comédia anteriores ao Herman. O Herman trazia uma energia caótica. De repente caía, partia qualquer coisa, a cadeira tombava. Havia imprevisibilidade, havia espontaneidade. Isso para mim, como miúdo, prendia. Mas não era só isso. Prendia-me a mim, prendia-me o meu pai, prendia o meu avô. Claro. E de repente, quando vem o tal canal, que é um programa de 12 episódios, ou 13, estava ao domingo à noite, 83, 84. 84. Epá, de repente aquilo, como é que eu tenho a dizer? Aquilo mexia com a nossa vida toda. Pelo menos na minha casa e entre os meus amigos, eu e o meu irmão, a gente via aquilo, gravávamos na cassete para estar a ver mais 5 ou 6 vezes até ao que dava a coisa, decorávamos tudo e fazíamos os nossos próprios sketches em casa. Eu fazia muito isso com o meu irmão, aqueles que mais gostávamos ou não. As frases usávamos, o meu pai também metia o Fabrício, os Esteves, sei lá, o Menino Nelinho, que às vezes ia buscar alguns figurantes à nossa escola. Ok? Era? Há alguns, lembras-te do Menino Nelinho, que era um personagem que o Herman tinha de Bibo, que era um miúdo a gozar com os programas infantis, que tinham uns miudinhos ao lado, alguns eram do poeta. E às vezes ele depois começava a partir tudo, e os miúdos fugiam com medo. Estás a ver? É bem, este vai partir tudo. Putz, né? E aquilo realmente foi uma padrada na minha vida. Eu ainda hoje há expressões que eu uso na minha comédia que vêm dessa altura.
E isto acontece na minha geração toda de comediantes. Sim, eu sim. ainda há pouco tempo, com o meu irmão também, mas por exemplo, eu ainda há pouco tempo estava a falar com o Eduardo Madeira e estávamos a falar disso. Eu estava-lhe a dizer, olha, há uma expressão que eu uso muito neste tio do Sal Grosso, que é vocês. Eu uso vocês, é uma expressão que eu comecei a adotar. Que é uma expressão que eu fui buscar a um sketch do Herman. Que o Herman fez, eu lembro do Herman num personagem dizer vocês, e eu gostei daquilo, claro. E adotei o vocês também. E o Eduardo foi logo, eu lembro desse sketch, o gajo fazia isto, fazia... Ou seja, a maneira como a comédia, o texto cómico fica impregnado na tua Claro. memória, Então não. quer Sim, seja sim. um texto cómico, quer seja uma piada que o teu pai tenha dito, ou seja, Claro. quando Tudo. na cabeça Yeah. a comicidade Faz tilt. bate, Yeah. porque a comicidade bate na cabeça. O Freud tem um livro excelente sobre isso, que é As Piadas e a Relação com o Inconsciente, onde ele faz uma análise científica de como é que muitas das piadas ou técnicas humorísticas, quer seja um trocadilho, uma imitação, etc., funcionam na tua mente. Yeah. E ele afirma que elas funcionam no teu inconsciente. E isso é tipo o outro lado da lua, O né? outro lado mesmo, Porque é. não é racional. Para não? De repente aquilo fica-te na cabeça porque de repente houve uma desconstrução, né? Yeah. E isso, a comédia nisso é fortíssima. Um Yeah. pouco como a música também, né? A música deve acontecer a toda a gente. Às vezes às vezes não. Todos nós temos memórias de músicas que estão connosco a nossa vida toda. Claro, sim. Mesmo que a gente não as ouça durante 20 anos, de repente, quando ouvimos um acorde E que dentro do carro, ficamos... e que te transporta para um lugar onde tu estiveste no tempo, no espaço, onde aquela música estava a passar e ficou gravada na tua cabeça. É isso, é verdade. Isso é maravilhoso, sabes? Na comédia isso acontece muito. Os fãs da comédia, tu quando és comediante e tens fãs, é preciso fazeres muita merda para perderes os fãs. Porque a pessoa, quando te acha graça, cria um elo, uma ligação contigo, quase familiar. Eu tenho muito isso. Pronto, felizmente, né? As pessoas, muita gente gosta do que eu faço. E como eu me apresento sempre com muito histrionismo, né? E muito, como é que eu tenho a dizer? Muita jovialidade. As pessoas na rua vêm... tio, né? E abraçam-te, estás a ver? Como se tu fosses mesmo da família delas e para elas tu és, Pois, né? é. Porque realmente quando tu fazes alguém rir, tu nessa pessoa, tu ultrapassas ou seja, todos nós temos um bocadinho uma barreira, uma máscara social que usamos para nos protegermos, né? E que mantemos às vezes até tempo demais nas nossas vidas, nos locais de trabalho, às vezes até dentro da nossa própria casa. E de repente, quando alguém te quebra isso e passa para um lado teu e diz, este gajo faz-me rir, tu ganhas um lugar no coração dessa pessoa, né? Porque para essa pessoa tu não és uma ameaça. Claro. Porque tu se a fazes rir, tu és um amigo. Tu não lhe vais fazer mal. Porque às vezes não é bem assim. Mas, ou seja, às vezes, isto depois já dava outra conversa. O humor, a comédia, é talvez uma das melhores ferramentas para tu entrares na cabeça de alguém e de alguma maneira impores aquilo que tu pensas na cabeça dessa pessoa. Ok? Percebo. Sim. Percebo. Porque tu, quando faz alguém rir, tu desarmas. Há ali uma brecha na muralha, né? E tu hoje em dia tens políticos que usam muito isso. Os Donald Trumps da vida, as próprias aventuras da vida. Sim, eu sei. Há ali um truque, há ali uma piada e que te abre ali um bocadinho uma brecha na muralha para depois lá entrares. Mas isso depois é para o nosso segundo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado e continuem a acompanhar aqui o programa do meu amigo Rui. Obrigado pela tua presença. Um grande saravá a todos os poetas intemporais. Sim. E um grande abraço para ti, para o teu irmão. Obrigado, foi um prazer imenso. Muito obrigado, meu E até à próxima. Já sabem, sigam-nos em rr.pt, YouTube, Spotify e tudo isso que eu já perdi de memória. Grande abraço. Nada, obrigado. até já.